Olá, tudo bem? Por que a gente dá tanta importância e tanta atenção para aquilo que é insignificante na nossa vida? E somos tão tolerantes com aquilo que só gera dor e morte. Por quê? Por que a gente é tão tolerante com o pecado? Toleramos o orgulho, a vaidade, a mentira, a imoralidade sexual, a inveja e a infidelidade na nossa vida e na de todos que estão à nossa volta. A gente acabou que se acostumou com aquilo que destrói o nosso caráter. Se o seu amigo ele mente e trai a esposa, não é nada demais. Mas se for a sua esposa, aí é pecado gravíssimo e imperdoável. Para de ser hipócrita. Temos que ser radicais e violentos contra o pecado. E não tem essa história de pecadinho e pecadão, não. Pecado é pecado. Uma mentirinha, ela é tão pecado quanto uma grande mentira, quanto uma mentirona. E ela pode destruir a sua vida. Para Deus é tudo igual. Toda vez que você aceita e concorda com o pecado, você está alimentando ele na sua vida e deixando o Espírito de Deus passando fome. Deus aceita você e eu cheios de sujeira. Ele nos perdoa, Ele quer sempre nos limpar de todo pecado. Mas pedir perdão para Deus em um segundo e no outro voltar correndo para o pecado e ainda ficar reclamando de Deus, aí não, né? Quantas vezes Deus já ouviu a gente prometendo que nunca mais ia fazer alguma coisa e no segundo seguinte está fazendo. Ah, mas eu caí em pecado. Nem vem. Você só cai em uma armadilha quando você não conhece ela. O animal, se ele percebe o predador chegando, ele foge. E você? Está caindo sempre na mesma armadilha. Se você já sabe qual é a sua fraqueza, se proteja, fuja. Em Tiago 4, 7, 8 diz: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então você precisa decidir se você quer se aproximar de Deus. Deus, abre os nossos olhos, Pai, para todos os pecados. Que possamos, Pai, enxergar o pecado e lutar com todas as nossas forças contra ele. Que a minha atitude, Pai, seja radical contra o pecado. Solta, Pai, todas as amarras da nossa vida. Eu declaro a minha vida e a de todos que estão ouvindo essa mensagem agora, Pai, livres do pecado. Declaro vida, Pai, vida e abundância. Profetizo uma vida, Pai, onde a minha decisão, onde o meu caráter me livre do pecado. Pai, que o temor a Ti guie as nossas decisões. É o que eu te peço, Pai, em Teu poderoso nome, Jesus. Amém. Não importa qual seja o seu pecado, Deus ele não te odeia por isso. Ele vai sempre nos amar. Ele sempre quer nos limpar, tirar todo o pecado da nossa vida. Por isso que a gente tem que ser radical e violento contra o pecado. Deus ele já nos deu todas as estratégias e força para poder enfrentar as batalhas contra Satanás e para vencer o pecado. Mas você precisa olhar para o pecado e ver morte ali e decidir pela vida com Deus. A decisão é sua. Aí do mais, aí é só você relaxar e deixar Deus ser Deus. Que Ele abençoe você e a sua casa. Um grande abraço e um beijo no seu coração.